Deus para a igreja de Éfeso? Paulo escreve à igreja de Éfeso para falar de quê, amado? Amor. Eu oro para que vocês estejam fundados e arraigados em amor. Ele escreve a Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso. E quando ele escreve para Timóteo em Éfeso, ele diz, o objetivo dessa carta é porque os homens se perderam em doutrinas, genealogia, quer saber de onde que a maldição vem, e fica aí inventando doutrina. E por causa disso se afastaram do quê? Do amor. João escreve as suas cartas para a igreja de Éfeso, para falar de quê, meus irmãos? De amor. Uma igreja que trabalha muito, que faz bem, mas que não sabe adotar, se relacionar, que se encaverna. Agora presta atenção, qual foi a dificuldade que Paulo encontrou em Éfeso? Porque quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou uma divindade o quê? Feminina. A Diana era uma deusa grega, mas que encontrou em Éfeso o seu lugar, a ponto que ela não era conhecida como Diana dos gregos, ela era conhecida como Diana dos Efésios. E quem era Diana? Era uma mulher que tinha cabeça e no lugar de corpo, ela não tinha corpo, ela tinha peitos. Um peito para cada necessidade. Uma forma de divindade, de pensamento que nós colocamos no céu, no lugar de Deus, evocando a satisfação das nossas necessidades, que é a rainha do céu de Jeremias. Você lembra da rainha do céu de Jeremias? Quando Deus combate essa entidade feminina que nós colocamos no lugar de Deus, e essa entidade feminina que é colocada no lugar de Deus, quando Deus vai repreender através do profeta Jeremias, o povo, o que o povo diz? Não, nós vamos continuar adorando essa... Está me entendendo isso ou não, amados? Agora, pasme. Você sabe quando foi que Maria foi colocada na condição de corredentora com Cristo? Você sabe quando é que Maria deixou de ser apenas a mãe de Jesus e passou a ser uma parte da divindade? Quando é que Maria foi colocada no céu como corredentora e passou a ter ministério espiritual na vida do povo cristão? No concílio de 431 depois de Cristo, na cidade de Éfeso. A igreja, então, católica convocou um concílio para Éfeso. Porque lá em Éfeso existia um cara lá que combatia a divinização de Maria. Você sabe onde é que Maria foi morar depois que Jesus morreu? Em Éfeso. Com João. João foi para Éfeso cuidar da igreja que Paulo plantou e estava lá cuidando de Maria. Ninguém sabe explicar por que é que João pôs uma casa para Maria fora da cidade, totalmente separada do povo. Muitos acreditam porque já existia uma tendência de divinizar Maria enquanto ela estava viva. Ela teve que se esconder. Só que no lugar onde ela morou e morreu, é hoje um dos principais templos de adoração a Maria. Em Éfeso, convocaram um concílio da igreja em 431, e lá nesse concílio, em Éfeso, para combater a ideia de que Maria era só mãe da humanidade de Jesus, colocaram Maria à condição divina. E ela passou a ser a Maria de todos os nomes, de todos os peitos. Maria dos necessitados, Maria dos desabrigados, Maria das dores, Maria da Conceição, Maria da Aparecida, Maria de qualquer nome. E nós evangélicos estamos reinventando a Maria. Na medida em que nós estamos dando à instituição o poder corredentor de Cristo. Onde hoje o cara não é salvo porque crê em Jesus. Mas ele também é salvo dependendo da igreja que ele frequenta. E aí a denominação está ganhando uma condição corredentora. Porque a igreja é uma mulher.
e passou a ser uma mulher de todos os peitos, onde a pessoa não participa na igreja pela relação, mas ela escolhe a igreja pelo benefício. E onde os pastores não estão gerando filhos de pai, estão gerando filhos de mãe, para não dizer outra coisa. Porque não privilegiam o compromisso, mas privilegiam o benefício. Onde muitos líderes não estão oferecendo uma relação, estão oferecendo uma vantagem. Está claro isso, amados? Isso é uma realidade dos últimos dias. É interessante que quando Paulo encontrou Timóteo, eu quero concluir falando sobre isso. No Novo Testamento, Paulo, quando encontrou Timóteo, disse que Timóteo era filho de mãe crente, neto de vó crente, mas de pai grego. A primeira coisa que Paulo fez quando encontrou Timóteo foi o quê? Circuncidar. Timóteo era crente, amado? Era crente. Era convertido. É engraçado que Paulo depois nunca mais quis circuncidar ninguém. Porque ele não fez isso com Timóteo por causa da lei. Ele fez isso com Timóteo por causa da vida de Timóteo. Assumiu com ele uma relação de pai. Uma adoção. E fez dele um pai. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A cruz, meu irmão, foi para transformar Jesus de filho em pai. Jesus nasceu filho, mas voltou aos céus para se encontrar com Deus como pai. Porque em Hebreus, no capítulo 2, diz o quê? Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. Porque essa foi a promessa de Deus, de que Deus faria dele um pai, porque faria dele alguém como ele. As mulheres precisam ter, nós, igreja, temos que ter corpo de Cristo. Mas temos que ter mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, mas nós precisamos ter mente de Cristo. E a mente de Cristo é a mente de um pai e não de uma mãe. Como corpo, nós atendemos às necessidades como mãe. Mas como cabeça, nós nos relacionamos como pais. Nós geramos uma relação. Nós estabelecemos um compromisso. Nós empenhamos uma palavra. E haja o que houver, nós damos a vida para sustentar essa palavra. É isso que salva uma família. Quando um homem se levanta e dá a vida para sustentar uma palavra empenhada. Amém, amado? E muitos homens e mulheres hoje estão se limitando a pensar e a viver como mães. E as relações estão todas baseadas nos benefícios, nas vantagens. Em que as pessoas estão prontas a abrir mão dos compromissos quando se sentem prejudicadas. Quem habitará no santo monte do Senhor? Quem estará na presença do Deus Altíssimo? Salmo 15. Aquele que empenha uma palavra e sustenta essa palavra até o fim, mesmo quando isso significa seu próprio prejuízo e dano. Um pai. Amém, meus irmãos? Amém. Então, não tem nada errado nesse primeiro momento. Nós geramos como mãe, mas nós amadurecemos como pai. A igreja está precisando de maturidade emocional e espiritual. As pessoas estão precisando ter mais maturidade emocional para poderem trabalhar e produzir melhor. Muitas pessoas não estão produzindo porque estão com as suas emoções abaladas, porque as suas relações são ruins. Elas têm medo, elas têm fragilidade, elas têm covardia emocional e relacional. Porque só a palavra empenhada não é suficiente, elas têm que se garantir através do desempenho. E isso, amados, é uma mentalidade materna que aprisiona e que escraviza e que gera filhos bastardos. Nós estamos colocando uma rainha nos céus. E sabe o que é interessante? Quando Deus foi disciplinar aquele povo, Ele disse assim: vocês usam os filhos para carregar lenha, as mulheres preparam o sacrifício e os homens patrocinam o evento. Muitas vezes é assim que a igreja funciona, né? Os jovens entram com a força de trabalho, as mulheres com a espiritualidade e os homens com o recurso.
Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Os filhos são carregadores de lenha, as mulheres são as líderes devocionais e os homens são os dizimistas. Porque pensamos uma rainha nos céus. Alguém que vai nos tratar melhor porque fizemos a coisa certa. Vamos ter mais leite porque choramos certo. Choramos no tom. Sabe o que Deus disse? Vocês serão malditos pelas suas práticas. E os homens ficarão mudos. Sabe como é que Deus amaldiçoou os homens daquela geração? Com silêncio. Eles não tinham mais nada para falar. Então, em nome de Jesus, amados, que nós possamos receber da parte de Deus esse espírito de adoção, em que nós empenhamos a palavra um com o outro, em que nós firmamos compromisso, em que nós nos aliançamos não na base do benefício, da troca, não é uma aliança comercial, mas é uma aliança de consciência. Não é pela vantagem que nós vamos oferir, mas é pela consciência que nós queremos gerar na vida um do outro. E nós vamos dar a vida para sustentar essa palavra. Amém? Ainda que em algum momento a gente se sinta prejudicado. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei que eu ia abrir para pergunta, infelizmente o tempo acabou. Não sei se a gente teria aí 5 ou 10 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Enfim, é isso que a gente queria compartilhar. Como dizia um sábio, o irmão, né, o Ademar de Campos, esse dia ele foi ministrar lá para a gente. Aí a hora que a coisa estava boa, assim, todo mundo gostando, ele virou e falou assim, irmãos, acabei. É só o que eu tinha para falar. Então, acabei, viu, irmão? Só isso aí. Amém. Amém. Benção, viu? Privilégio. Ok. O que dizer, irmão, depois? Se você prestar atenção, de quarta-feira até agora, como o senhor vem trazendo, como